Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marco Oliveira, da IF Brasília. Hoje estou trazendo um assunto sobre a qualidade de energia elétrica com foco nas lâmpadas de LED. Por que a vida dessas lâmpadas elas se tornam mais curta, visto que um dos adjetivos dela é a durabilidade, uma vida mais longa? Bom, antes de mais nada, eu queria falar para vocês. O LED é uma sigla que significa diodo emissor de luz. Então, é uma sigla em inglês que significa diodo emissor de luz. Então, são dispositivos semicondutores que emitem luz pelo processo de eletroluminescência, passagem da corrente elétrica pelo dispositivo. As lâmpadas incandescentes requerem um filamento para o aquecimento e emissão da luz. Já a fluorescente, ela emite a partir de uma descarga elétrica de gás. Então aqui nós temos a apresentação de dois tipos de LEDs que são utilizados nas lâmpadas, né? Aqui uma forma circular e aqui uma forma quadrada. Então esse aqui é o LED, o circuito em SMD, que é um circuito menor do que o sistema convencional. É uma técnica utilizada na área eletrônica, circuitos SMD. Bom, as principais características da lâmpada de LED. Então, elas trabalham numa faixa de trabalho de tensão em torno de 10 a 30 volts corrente contínua. E ela tem uma corrente de trabalho, ou seja, que ela precisa ter para a emissão da luz de 120 mA. Também a temperatura, depois eu vou falar um pouquinho mais, de 3.200 Kelvin a 6.000 kelvins. Aqui nós vemos dois circuitos, um na parte frontal, né, que é apresentando aqui os LEDs, né, que compõem essa lâmpada, e aqui uma parte do circuito eletrônico. Nós vamos se atentar muito a esse componente, que é um capacitor eletrolítico. Bom, quais as vantagens então da utilização da lâmpada de LED? Primeiro, a eficiência energética. Ela produz mais luz em lumens por watt. Depois, a economia de custos devido à sua pouca amperagem, pouca carga, né? Como eu comentei, 120 mA. Então, ela tem uma redução de demanda. Então, com isso, o nosso custo da energia elétrica ela cai. Quanto à parte de segurança, ela apresenta uma boa visibilidade ao ambiente, reduzindo a poluição visual. O tempo de vida útil, que é um dos principais itens da vantagem de utilização do LED, ela tem uma grande durabilidade, acima de 100.000 horas. E a proteção ao meio ambiente, porque o LED não emite radiação UV, né? Então isso é bom para o nosso meio ambiente. Bom, então, voltando ao tema do vídeo, por que as lâmpadas LEDs queimam? Um dos principais fatores é o efeito FLIR, ou cintilamento. Esse efeito FLIR ele causa uma flutuação na tensão e afeta o funcionamento de dispositivos eletroeletrônicos, como no nosso exemplo, a iluminação. Outros dispositivos podem sofrer também com esse efeito de instabilidade, como a geladeira, televisão, computador, entre outros, dentro da nossa casa. Esta variação de tensão acaba encurtando a vida útil, então, dos componentes e, dessa forma, comprometendo o sistema elétrico ou o dispositivo, que no nosso caso é a lâmpada. Aqui eu mostro um gráfico para vocês, eu tenho uma variação. Então, nessa variação a gente pode observar que a tensão ela flutua dentro do ciclo de operação. Essa flutuação de aumento e diminuição do valor causa esse efeito FLIR, que é esse efeito que é uma cintilação, ou seja, é como se fosse a lâmpada estivesse acendendo ou apagando numa alta frequência. E isso incomoda muitas pessoas, né? No ambiente que a pessoa está. Bom, como eu comentei anteriormente também, o principal componente mais afetado é o capacitor eletrolítico. Tá certo? O capacitor eletrolítico ele fica no circuito que vai fazer parte da alimentação dos LEDs, né? Aqui tem vários LEDs, dependendo da quantidade de LED e de potência.
Aqui eu tenho novamente o circuito e aqui o capacitor eletrolítico. Então a gente pode observar que esse capacitor, a característica elétrica dele é 4,5 microfarad, 4,7 microfarad e 63 volts. Ele é um eletrolítico. Se a gente pegar aqui o datasheet, o que é o datasheet? O datasheet é a especificação do componente. Ele fala o seguinte, que a máxima tensão de trabalho desse capacitor ela tem que ser 100 volts DC. Ou seja, se eu tenho aquela variação, aquele flicker, eu estou tendo tensões maiores. E essa tensão maior que está entrando aqui, ó, que é os nossos 220 volts, ela vai refletir na parte DC do circuito e vai acabar afetando esse capacitor. Então esse capacitor ele vai encurtar a vida dele e ele vai acabar se deteriorando, queimando. A mesma coisa acontecendo com os LEDs também, né? Os LEDs também têm a sua vida útil. E aqui para o final, eu vou falar outros fatores que podem afetar, pode levar a lâmpada à queima. A temperatura ambiente não pode estar acima de 45 graus, não posso ter umidade excessiva no ambiente e também, como citado anteriormente, os surtos de tensão e corrente, que são os flares de curta duração, eles provocam também a queima das lâmpadas LEDs. E aqui, para efeito de conhecimento, nós temos a parte de iluminação, né? Ou seja, eu tinha comentado anteriormente que ela tem uma faixa de trabalho, o LED, então de 3.200 aqui mais ou menos nessa faixa eu vou ter uma cor quente para cá, de 3.000 até mais ou menos uns 5.000 eu vou ter uma cor neutra e acima disso até 6.500 um tom frio, uma cor branca, cor mais amarelada e a cor mais branca. Então é isso, pessoal, que eu queria passar hoje para vocês. Obrigado mais uma vez pela atenção. Tenham todos um ótimo dia.